Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para o nosso quarto episódio da nossa série Quem é Jesus? Hoje nós vamos entender sobre a pessoa de Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Esse estudo ele vai revelar para a gente o coração compassivo de Jesus, demonstrando como ele rompe barreiras sociais, religiosas, gerenciais, para alcançar os marginalizados, os pecadores e os humildes. Nós vamos entender com passos bíblicos, né? Com as escrituras sagradas, porque sempre nesse canal nós vamos trazer as escrituras sagradas para nos iluminar, para nos direcionar, para nos ajudar e para principalmente mostrar quem é esse Deus que veio e fez tanto por nós e ainda está fazendo, porque ele permanece lá no seu trono, junto com o Pai, junto com Deus, aguardando o momento certo para vir nos resgatar. A autoridade de Jesus se manifesta através da compaixão e da quebra de certos tabus que muitas pessoas não entendem e marginalizam as pessoas. Jesus ele veio para contrapor tudo o que uma sociedade corrupta acha que é certo, que é correto, que é bom e que muitas das vezes escraviza, menospreza e retira a qualificação de Jesus para cada um de nós. Vamos lá começar com o Evangelho de João, o capítulo é o 4, nós vamos ler o versículo 9 e o 10. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe pediria a ele, lhe daria água viva. Essa história, para mim, da mulher samaritana, é uma das mais bonitas que eu encontro nas escrituras. Claro, tenho outras preferidas, mas essa é uma daquelas que aquece meu coraçãozinho e me deixa mais feliz, deixa com o coração mais quentinho, porque aqui no contexto é o seguinte: João aqui ele narra o icônico encontro entre Jesus e a mulher samaritana no poço de Jacó. O capítulo ele destaca que o evangelho rompe preconceitos étnicos e que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade, não limita a tempo físico. Por isso é que tem aqui essa informação, esse contexto de João capítulo 4, ele tem muitas camadas, ele é igual a cebola, como diz o Shrek. Shrek não fala que os ogros são como cebolas, porque tem muitas camadas? Exatamente isso. Esse versículo aqui, esse capítulo, ele tem muitas camadas, principalmente nesse contexto. Porque aqui, Jesus ele chega e vai conversar com essa samaritana pedindo água, ao qual tinha-se o preconceito, né, como hoje a gente tem com o nordestino, tem com o pessoal do Rio, com o pessoal de São Paulo, o pessoal de São Paulo com o pessoal do Rio, tem essa o pessoal de Portugal com o pessoal do Brasil, tem essa certa, eh, essa barreira étnica, né, social das pessoas, aonde o rico não fala com o pobre só serve para ser empregado, e para Jesus Cristo não é muito assim que funciona as coisas não. Jesus, ele está ali falando com a samaritana, e ele fala com a samaritana: "Se tu soubesse com quem que tu tá falando, ah, minha irmã, tu é que ia me pedir água viva". E quando a gente entra, texto adentro, a gente vê que Jesus ali, cara, ele é extraordinário. Ele fala de coisas ali que eram pessoais dessa mulher. Tipo, ele pergunta: "Vai buscar teu", ele fala: vai lá, vai, cadê teu marido?". Aí ela responde para ele: "Não, eu não tenho marido".
É, não, nem esse, nem aqueles outros lá que você dizia. Então, Jesus ele faz uma revelação para ela, ao qual ela sabia que ele era profeta, que ele não era uma pessoa qualquer. Aí ela foi lá, além do que ela absorveu de Jesus, ela ainda foi lá na cidade lá para poder contar para o povo, ó, o profeta tá aí, aquele que as escrituras sagradas falou, aquele que fala lá em Isaías, tá aqui, ele chegou, o Messias chegou. Então, além dela receber a verdade de Jesus, ela ainda vai espalhar para o povo. E nós hoje somos esses samaritanos, somos essa mulher samaritana. E estamos aqui dando a nossa cara a tapa para pregar o evangelho, para falar do evangelho, no momento que você, meu irmão, que você, minha irmã, está na fila do banco e você fala: "Poxa, que dia bonito, né? O sol tá bonito, aí Jesus faz tudo bonito". Eu falo para todo mundo que eu, se me der mole, eu já estou falando de Jesus. Levo logo para as escrituras, levo logo para falar desse cara que é fenomenal. Desculpa, gente. Já levo logo para falar desse cara que é fenomenal. Então, aqui, essa mulher, ela, dentro do contexto do capítulo, Jesus, ele encontra ela, pede água para ela, já é uma coisa aí que não podia acontecer, né? Judeu e samaritano já não tinham um bom relacionamento. Era uma certa, um certo distanciamento social entre pessoas, entre povos. Já tinha isso. Jesus chega, pede água para ela. Ela ainda fala assim: "Ó, mas como é que pode? Você judeu falando comigo samaritana". Para você ver ali, ó, o próprio texto diz que Jesus ele era judeu. Então a gente fica assim: "Ah, Jesus é cristão". Claro, ele é Cristo, porque ele não vai ser cristão. Mas Jesus ele era judeu, nascido de berço, tanto que eu estava vendo um debate no Inteligência Limitada, contra, o eu esqueci o nome dos 2. Eu sei que é um católico e um evangélico. Depois pesquisem aí que vocês vão ver. Inteligência Limitada. E ele traz uma informação que ele quer contestar, o católico ele quer contestar o cristão, dizendo assim: "Ah, mas Jesus não falou que não tem que adorar a imagem". Mas, cara, isso estava enraizado na cultura judaica. Tem coisas que não precisam ser ditas, não precisam estar escritas. Está ali, ó. Você pega ali o contexto do Antigo Testamento, não tem. E é isso. Ou você entende o que está escrito, entende qual é o contexto de Jesus. Jesus não precisa dizer isso. Jesus não quer a foto dele espalhada ali na. Você pode ter quadros, mas Jesus não quer que você fique adorando o quadro, entende? Jesus não quer que eu fique ali naquela plaquinha, ó oh, Jesus, eu te venero, você és o. Não. O relacionamento é em espírito e em verdade. Aqui o texto ele já está mostrando aqui que em espírito e em verdade é o quê? Em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Eu não preciso de um lugar fixo. Eu não preciso de um ritual. Eu não preciso de nada para adorar a Jesus Cristo. Em espírito e em verdade. Como é que você adora em espírito? Como é que você adora em verdade? Em verdade, levando as escrituras sagradas como o seu norte, a verdade. Em espírito é você e o Pai. Tanto que Jesus, quando ensina a orar, ele fala: vai entre o seu quarto, fecha sua porta, que fala com seu pai, que está em secreto. Seu pai que vem em secreto, ele vai te orientar, vai te responder. E é isso. Não tenho que inventar coisas, inventar rituais, inventar ritos, inventar, acrescentar ou retirar das escrituras aquilo que Jesus ele falou, aquilo que Jesus ele fez. É só você ver o modelo de vida dele. Se não está lógico, né? Aí o problema está entre a cadeira e a Bíblia, né? O problema não está na Bíblia, não está no que está escrito. O problema está aqui, ó, entre a cadeira e a Bíblia. Tá aqui, tá no meio, tá em mim. Se eu não leio, não busco entender as escrituras, aí já não é com Jesus. Jesus, ele
era judeu. E na cultura não tem adoração de imagem. É um dos mandamentos, não fará imagem nenhuma, né? Está lá entre os 10. Quem quiser, leia. E é sobre isso. Eu não tenho que indispor ou tentar colocar alguma coisa, acrescentar alguma coisa nas escrituras. Não é porque Jesus não disse que eu preciso fazer. Entende? Senão eu vou ficar interpretando a palavra do jeito que eu quero. Ah, isso aqui talvez eu possa fazer. Jesus não falou? É você tentar justificar o injustificável. Entende? Havia uma barreira tripla aqui, de gênero, de raça e de religião. Jesus ignorou o protocolo social para oferecer o dom de Deus. Tem, Dorian, Tou, Tel. A água viva refere-se ao Espírito Santo. E a vida eterna, algo que satisfaz a sede da alma que o mundo não pode saciar. Ou seja, é uma água que Jesus jorra dele, que ele entrega para os seus, para aqueles que servem, que você vai ficar tranquilo, sua mente vai ficar sanada. É surreal. Eu tenho problemas, não vou dizer para vocês que eu não tenho, mas eu trato eles de uma forma diferente. Eu entrego para quem pode me ajudar a resolver. E ele me ajuda de formas surreais. E é isso. Jesus rompe barreiras étnicas e de gênero. Ele prioriza a sede da alma sob a tradição. Não permita que preconceitos o impeçam de levar a mensagem de Cristo a qualquer pessoa. Nossa missão é pregar o evangelho. Eu não prego para fulano porque fulano é gay. Eu não prego para ciclano porque ciclano é prostituta. Eu não prego para Beltrano porque Beltrano vive no pecado. Se você não pegar para ele vai continuar. Tem coisas que são nossas. É para a gente fazer. Não é para botar na conta do outro. É para a gente exercitar. O amor começa de nós. O evangelho começa de nós. É através da nossa vida que o outro vai ver. Mas se o outro não vê um evangelho genuíno na nossa vida, como que a gente quer que o outro mude? Como que a gente quer evangelizar o outro? Se o evangelho não muda a gente não tem como evangelizar. O maior evangelismo é a nossa própria vida. O maior evangelismo são nossas próprias atitudes. É o que a gente faz, é o que a gente fala, é com quem a gente anda. O amor que a gente libera para as outras pessoas. É dessa forma que as pessoas conhecem Jesus através da nossa vida. E como as pessoas conheceram a Deus através da vida de Jesus? Pelo exemplo, pelo amor, pelas atitudes, pelas obras. É dessa forma que Jesus é visto em nossas vidas. E foi dessa forma que Deus foi visto através de Jesus. Como que as pessoas disseram, como que Pedro falou, quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde, tu és o Filho de Deus. Pedro viu que Jesus era o Filho de Deus. Pedro viu muitos milagres. E se você, crente, convertido, que tem a palavra na sua vida, não acredito que você não tenha pelo menos um milagre que Jesus tenha feito na sua vida que você não possa contar. Eu duvido, duvido. Jesus faz milagres a todo tempo. Só o simples fato de acordar, abrir os nossos olhos, pensar, já é algo surreal, à frente do nosso tempo. Ao atravessar a rua, ao você passar por locais aonde poderiam acontecer coisas ruins com você e você não acontecer nada. Gente, a todo momento nós tivemos um milagre. Todos os momentos. Não é um só, são todos. Marcos 2,17. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas
pecadores. Marcos capítulo 2 mostra Jesus perdoando o paralítico, chamando Levi, o publicano, para ser discípulo e sendo questionado sobre o jejum e o sábado. O capítulo enfatiza que o ministério de Jesus é focado na restauração e na graça, não na tradição legalista. Por quê? Jesus, Deus quando envia Jesus, Deus está vendo que o povo não estava muito certo, estava fazendo as coisas de qualquer jeito, entregando oferta de qualquer jeito, pecando de qualquer jeito. Então, quando Jesus é enviado para nos resgatar, Jesus ele é enviado para quê? Para que eu e você, através do sacrifício dele, enxerguemos o nosso pecado, nossa falha, nosso erro. Olha só quanta coisa. Jesus quer que a gente não viva uma vida de mentiras, ao qual, na luz do dia, somos uma coisa e quando não estamos mais na luz do dia, somos outra. Jesus quer que sejamos transparentes, tenhamos uma palavra só, que é as Escrituras Sagradas. E é isso que Deus quer. Deus quer que sejamos transparentes, humildes o suficientes para entender que Ele é Deus. Jesus usa uma metáfora médica para definir sua missão. Os fariseus se consideravam saudáveis, justos por si mesmos, não por Deus. Mas Jesus revela que a sua clínica espiritual está aberta apenas para aqueles que reconhecem a sua própria enfermidade, o pecado. Ou seja, Jesus é para aqueles que entendem que são pecadores. Se você se acha justo, justificado porque você dá oferta, dá cesta básica, porque você ajuda uma velhinha a atravessar na rua, se você acha que você é justo e justificado por suas ações, Jesus ele quer você, assim, ó, pecador mesmo. É que você que é pecador, você se acha, que se considera aquela pessoa que se acha o mais sujo do mundo. Jesus quer esse. Jesus não quer a pessoa que arrota santidade. Não porque eu vou à igreja domingo, não porque eu sou um pregador, eu levo a mensagem para as pessoas. Jesus ele não quer esses. Jesus ele quer aquele doente ali, ó. Que não aquele doente que fala, eu sou pecador mesmo e tá bom. Eu quero viver assim, essa é a minha escolha. Não, Jesus veio para aquele que é pecador, que se considera pecador, mas quer se consertar. É para esses que Jesus veio. Para mim. E sei que cometo pecados, mas não quero cometer. Quero ter uma vida diferenciada, quero ter uma vida com Cristo. Desde quando eu conheci a Cristo, eu já mudei tanto, mas tanto. Ainda tem muito o que mudar. A obra aqui está grande. Eu ainda estou em manutenção. Tenho muitos pecados, muitos defeitos especiais que precisam ser retirados. Mas eu estou na luta. Não abandonei o barco. Estou com Jesus. Então, é você que reconhece o seu pecado que Jesus quer. Jesus não quer essas pessoas que arrotam santidade, não. E só porque vão à igreja acha que são melhores do que os outros, não. Jesus quer você aí, do jeitinho que você está, pecador, para você ser modificado e ser moldado por Ele, pelas Escrituras. Esse é o nosso norte. É onde nós vamos ser direcionados a fazer a coisa certa. Admitir que falhou e que precisa de ajuda não é sinal de fraqueza, mas o primeiro passo para a cura. Jesus não veio para quem se acha perfeito, mas para quem reconhece que precisa dele, para a melhoria. Ao comer com pecadores, Jesus define sua missão. Ele é o restaurador do quebrado. Tem uma musiquinha que diz,
Tem um homenzinho torto que morava numa casa torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou e tudo que era torto Jesus endireitou. A casa não ficou mais torta, o homenzinho não ficou mais torto, Jesus endireitou tudo. Eu sou esse homenzinho torto e Jesus tem endireitado todos os dias e agradeço a Ele por isso. A igreja não é um museu de santos, mas um hospital de pecadores. Então, que nós sejamos acolhedores e não afastadores de pessoas. Possamos mostrar Jesus Cristo em nossas vidas, principalmente em nossas vidas. João 8, versículo 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecados, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Aqui Jesus, ele é, ó, Beto Carreiro. Jesus, ele é, ó, babado. O contexto aqui é a mulher supostamente pega em adultério, os fariseus, os mestres ali, pegam uma mulher qualquer, que foi supostamente, né? O capítulo começa com o episódio de uma mulher apanhada em adultério, usada como armadilha por líderes religiosos. Jesus ele desmascara a hipocrisia e, em seguida, declara-se a luz do mundo, aquele que expõe as trevas e traz a liberdade. Ou seja, os acusadores focaram na lei de Moisés para condenar. Jesus apela para a consciência moral. A frase ela não anula o pecado da mulher, mas desqualifica a arrogância dos juízes, de quem estava lá se achando superior. Ao escrever na terra e profetizar essa frase, Jesus nivela todos diante da necessidade da misericórdia. Aqui, essa mulher ela foi levada diante de Jesus porque os fariseus queriam fazer com que Jesus caísse em descrédito, porque eles queriam que Jesus falasse, então apedreja mesmo, vamos embora. Porque se ela fosse inocente, o que ia acontecer? Apedrejou a mulher sem ter a consciência. Jesus, ele muito sabiamente começa a escrever no chão, e ele diz, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra nela. Ou seja, Jesus aqui, ele coloca a cara a tapa, porque ele está falando assim, ó, meu irmão, se você tem pecado, você não tem condições de apedrejar essa mulher. Todos nós aqui pecamos. Todos nós aqui, todos vocês, que ele foi sem pecado, Jesus foi sem pecado. Todos vocês aqui pecam. Se você tem coragem de dizer que você não peca, então pega a primeira pedra aí e atira nela. Atira nela para você ver o que vai acontecer. Jesus deve falado assim, né? Então, todos foram se recolhendo e ninguém teve a coragem de tacar uma pedra naquela mulher ali. Por quê? A lei mandava condenar e apedrejar. Mas Jesus, ele é a lei perfeita. E ele veio não para revogar, não para retirar, mas ele veio para cumprir. Ou seja, no cumprimento da lei, essa mulher ela deveria receber misericórdia. Jesus quer fazer com que, se eu tenho pecado, por que eu estou condenando ela? Isso funciona para a gente muito bem nos dias de hoje. Se eu tenho pecado, por que eu aponto o erro do meu irmãozinho? Por que eu aponto o erro da minha irmãzinha? Não é porque ele peca, o pecado do irmãozinho ou da irmãzinha é diferente do meu, que eu tenho a autonomia e a autoridade para condenar essa minha irmãzinha, esse meu irmãozinho. Não tenho. Não tenho. Eu posso fazer é aconselhar, ajudar, amar, perdoar, e é isso.
Esse é o nosso papel, perdoar e ter misericórdia. Antes de apontar o erro de alguém, olhe para o seu próprio coração. A graça que você recebeu de Deus deve ser a mesma graça que você estende aos outros. Julgamento sem amor afasta as pessoas de Deus. Jesus ele expõe a hipocrisia dos juízes para salvar a condenada. Ele defende sem aprovar o pecado, ou seja, Jesus ele não está aprovando ali o pecado, mas ele está colocando consciência nas pessoas, para elas entenderem que a misericórdia ela tem que falar mais alto, não é porque ela pecou, não é porque o irmãozinho ou a irmãzinha pecou, que ele não merece o nosso perdão. Ele vai viver sempre sem perdão. Mas eu preciso perdoar e ter misericórdia. Mas eu não posso defender o pecado. Tá entendendo a diferença? Eu posso amar, perdoar, mas uma coisa é perdoar e ser conivente com o pecado. Jesus aqui ele não está sendo conivente com o pecado. Tanto que a maioria das coisas que Jesus faz, que Jesus fala, vai, não peques mais. E é isso. Jesus ele te perdoa e te liberta, mas você também precisa querer a libertação, de não pecar mais. Antes de julgar o erro alheio, olhe para a sua própria necessidade da graça. Também precisamos da graça de Deus. Mateus 19, versículo 14. Mas Jesus disse: Deixem vir a mim as crianças e não lhes impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Jesus ensina sobre o divórcio, as riquezas com o jovem rico e o custo de segui-lo. O episódio das crianças serve como um contraponto à ambição dos adultos e à lógica do mérito do mundo. Na cultura da época, crianças não tinham status social. Os discípulos achavam que Jesus tinha coisas mais importantes a fazer. Jesus inverte essa lógica. A criança é o modelo do cidadão do reino, porque ela depende da humildade e confiança plenamente sem reservas. Um filho, a primeira coisa que acontece quando ele se machuca é buscar o pai e a mãe. Ele mostra a sua dependência. Uma criança, ela mostra a sua dependência a alguém maior, a um adulto. E esse deve ser o nosso papel fundamental, de quê? Buscar o nosso pai, buscar alguém maior, que é Deus e Cristo Jesus. Somente através deles é que a gente vai ter a salvação. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. As criancinhas sou eu e você, e temos a dependência de Jesus Cristo, temos a dependência de Deus, temos a dependência do Espírito Santo. E não vivemos com a arrogância das nossas próprias vidas, nossas próprias escolhas, nossas próprias decisões. Porque aquele que está com Jesus, que ama Jesus Cristo, antes de tomar qualquer decisão, ora, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Mostre a sua total dependência. Senhor, dirige a minha vida. Toma esse dia nas tuas mãos, toma essa semana nas tuas mãos. Me ajuda, me abençoa, cuida de mim. Mostra a sua total dependência de Deus. Para se aproximar de Deus, você não precisa de títulos ou grandes feitos. Você precisa de um coração como o de uma criança, dependente e disposto a confiar inteiramente no Pai. Criança, quando cai, quando se machuca, quando ela faz uma besteira, a primeira coisa que ela faz é voltar para o pai, para a mãe. E fica com aquele olho arregalado lá de criança que aprontou, que espera o perdão. Assim acontece com a gente.
quando estamos em pecado, com as nossas vidas na inutilidade da nossa incapacidade humana, olhamos para Deus e enxergamos esse Pai perdoador que nos ama tanto. Jesus é extraordinário. Jesus é esse Deus que quer que nós cheguemos a Ele como crianças, totalmente dependentes dEle. Que não damos um passo sem falar com Ele. Senhor, me ajuda, Senhor, me guia, Senhor, me leva, Senhor, me ajuda. Eu todos os dias eu encho a paciência de Jesus. Falo com Ele, Senhor, eu estou perdido, não sei o que fazer. Mas Ele me ajuda. Ele coloca pessoas no meu caminho que me ajudam, pessoas mais experientes. Jesus é extraordinário. Em uma cultura que despreza a criança, Jesus lhes dá protagonismo espiritual. Valoriza o que o mundo ignora. A simplicidade é o passaporte para o reino. Jesus usava sua autoridade para incluir e levantar pessoas, nunca para esmagá-las. Devemos aprender muito com Jesus. Achamos que sabemos mais, mas na verdade precisamos aprender mais. Aprender mais com as pessoas, aprender mais com Jesus, e é isso. Este conjunto de versículos desenha o perfil de um Deus que se importa com quem o mundo descarta. A samaritana, em João capítulo 4, Jesus oferece dignidade a quem foi excluída pela sociedade. Os doentes, Marcos 2, Jesus oferece cura a quem reconhece a sua miséria espiritual. A adúltera, Jesus oferece uma nova chance a quem está sob a condenação. As crianças, Jesus oferece o reino a quem mantém a simplicidade e a fé. Esses textos nos convidam a ser menos juízes e mais canais de graça. Para crescer espiritualmente, devemos abandonar a máscara da autossuficiência. O eu estou bem e adotar a postura da samaritana, sede de Deus, e da criança, dependência total. Jesus desse estudo é aquele que diz: não importa quem você seja, vinde a mim. O convite, ele é feito todos os dias. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu te darei descanso. É o próprio Jesus que te chama na sua essência de Deus. Para hoje, não sei o que me aguarda, mas sei que Jesus vai estar em tudo o que eu fizer. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, por nos mostrar que precisamos ser menos juízes e mais amorosos. Obrigada, Senhor, por nos direcionar, por nos mostrar que precisamos amar ao invés de condenar. Precisamos ter misericórdia ao invés do ódio. Precisamos ter amor sempre e em todos os momentos. Pai, toma-nos em tuas mãos, dirige nossas vidas, ajuda-nos a sermos melhores para o Senhor. Perdoe nossas falhas e nossos pecados. Tome tudo, Pai. Nosso julgamento, nossas incertezas, nossos medos. Tome tudo em tuas mãos, Senhor. E o que for bom e proveitoso, o Senhor permita. O que não for, o Senhor retire das nossas vidas. Perdoe nossas falhas e nossos erros. Dirija-nos. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém.